Olá, pessoal! Então, dando continuidade ao módulo anterior, passamos ao estudo do artigo 55 da Lei 6.015, que vamos tratar agora das hipóteses em que é possível a alteração de prenome e sobrenome, no registro civil, neste movimento de desjudicialização. Vou lembrar vocês o último slide, foi esse. Vamos ao estudo agora do artigo 55 do Código Civil. E o que estabelece o artigo 55 do Código Civil a partir da redação dada pela Lei 14.382 de 2022? Estabelece que aos pais, após o registro de nascimento, dentro do prazo de 15 dias, qualquer deles poderá apresentar perante o registro civil de pessoas, e aí aqui um registro específico, não é qualquer, onde foi lavrado o registro de nascimento, oposição fundamentada ao prenome e sobrenome indicados pelo declarante no momento do registro. Observado que, se houver manifestação consensual de ambos os genitores, o procedimento será realizado diretamente perante o registro civil. Todavia, se não houver consenso entre genitores ou não houver a autorização de ambos, será encaminhado ao registro para competente decisão. Então, nós temos aqui uma primeira hipótese em que há possibilidade, uma flexibilização do nome posto e do direito a um nome no registro civil de pessoas naturais. Então, o artigo 515-C do provimento 149 do CNJ regulamentou o artigo 55, parágrafo 4º da Lei 6.015 e estabelece que qualquer dos pais poderá apresentar este requerimento de arrependimento do nome aposto à criança, desse nome que ficou declarado certo, constituído certo no momento do registro de nascimento, poderá então se arrepender mediante manifestação formalmente apresentada ao registrador civil dentro do prazo de 15 dias após o registro de nascimento. É importante observar que essa situação não se trata, não se equipara às demais hipóteses onde houve a flexibilização do direito ao nome no ordenamento, visto que, nesta situação específica, há necessidade de uma motivação para esta alteração. É necessária, então, a apresentação de oposição fundamentada ao nome escolhido, ao nome aposto pelo declarante no momento do registro de nascimento. E, neste caso, a parte deverá indicar o nome que pretende substituir. E, além disso, deverá haver uma consensualidade entre os genitores para que o procedimento seja feito exclusivamente pela via extrajudicial. Não havendo essa consensualidade, tomar-se-á esse procedimento de retificação do nome por direito de arrependimento da parte e será submetido ao juiz da Vara de Registros Públicos para que este, sim, decida ao final. Então, é uma situação, como nós colocamos, de direito de arrependimento. Não há erro do oficial, mas um arrependimento da parte pelo nome escolhido no momento do ato do registro. E, portanto, o próprio provimento estabelece que serão devidos emolumentos para que haja a retificação desejada. Vimos, então, que nessa hipótese legal de flexibilização ao princípio da imutabilidade do nome civil, há necessidade de oposição fundamentada no requerimento dirigido ao oficial do registro civil que lavrou o registro de nascimento. Não há, então, aqui uma imotivação, essa alteração ela é motivada. Deve haver
consenso entre os genitores na alteração, será realizado mediante um procedimento de retificação administrativa, mediante pagamento dos emolumentos necessários e, caso não haja o consenso, o procedimento será então direcionado ao juiz da vara de registros, ao juiz corregedor competente. Importante frisar também que há prazo para que isso ocorra. Não é a qualquer tempo o direito de arrependimento, mas sim em 15 dias após o registro de nascimento. Então, eles devem apresentar os genitores requerimento, firmado e preenchido por ambos, nessa situação com a dispensa, ou firmado por um dos genitores, devem informar o nome para o qual desejam retificar o nome da criança, assim como a fundamentação, a motivação para que ocorra essa alteração. A lei não exige sigilo para esta informação, de modo que as certidões podem ser emitidas com a devida alteração, fazendo constar apenas a indicação de praxe de que o assento possui elementos de averbação à margem do termo. Passamos então agora ao estudo do artigo 56. E aqui sim, uma hipótese de flexibilização do princípio da imutabilidade do nome civil mediante uma alteração imotivada do nome. Este procedimento, todavia, é dado apenas ao próprio registrado, após atingida a maioridade civil, a qualquer tempo, independente de haver um motivo, de necessidade de apresentar um motivo ou de uma oposição fundamentada, é imotivado e ele também independe de decisão judicial. A alteração imotivada do prenome perante o registro civil de pessoas naturais ocorrerá apenas uma vez pela via administrativa e a sua desconstituição dependerá de sentença judicial. A averbação da alteração de prenome conterá obrigatoriamente, e isso aqui é um requisito a ser observado pelo registro civil, quando da averbação e quando da emissão das certidões posteriores com alteração do nome. Conterá obrigatoriamente no conteúdo dessa averbação o nome anterior, o número dos documentos de identidade, CPF, o passaporte, título de eleitor do registrado, se houver, e todos esses dados devem constar abertamente em todas as certidões que forem solicitadas. Não há sigilo, é diferente dos casos que nós vimos, nas outras aulas, por exemplo, da alteração de nome e gênero, em que há um sigilo legalmente resguardado a essas pessoas. Aqui não há. É, inclusive, o oposto. A publicidade é necessária e obrigatória dar ciência que aquela pessoa teve o seu nome, o prenome alterado. Nesse caso aqui, a alteração é do prenome. Finalizado esse procedimento, o oficial comunicará todos os órgãos expeditores dos documentos de identificação, CPF, passaporte, título de eleitor, preferencialmente por meio eletrônico. Plataforma da CRC disponibiliza algumas comunicações e a parte deverá alterar todos os seus documentos posteriormente. Havendo suspeita de fraude ou de má-fé, o registrador, então, não levará a cabo esse procedimento e submeterá o processo para o juiz competente. Então, essa alteração de prenome, ela compreende uma substituição total ou parcial. Quais são os limites para essa alteração? Essa alteração de prenome, então, pode ser total ou parcial. Pode acrescentar, pode suprimir, pode inverter, enfim, é livre essa alteração de prenome. Então, quais são os requisitos para o procedimento de alteração de prenome após atingida a maioridade no Registro Civil de Pessoas Naturais? Requerimento firmado pela parte interessada. E aqui é importante reforçarmos. Tem legitimidade para este procedimento apenas o próprio interessado, maior
de 18 anos. A lei exige que o requerimento seja realizado pessoalmente pelo interessado. Não se admite aqui que seja representado por terceiros, requerido por terceiros. Há aqui uma restrição e uma vedação para que terceiros façam essa solicitação. Então, o requerimento será assinado pelo requerente na presença do oficial de registro civil. Muito importante observar este requisito. O registrador, então, deverá identificar o requerente, fazendo aquela minuciosa qualificação tanto da documentação apresentada quanto da manifestação de vontade a ele apresentada pela parte. Conferir os documentos, arquivar os documentos, tomar esse termo, a pessoa firma esse termo na presença do oficial e o oficial também subscreve. Não poderá, todavia, o requerente ou o registrador exigir que a parte fundamente o motivo. Então, a parte fará essa declaração e não precisa declarar o motivo pelo qual deseja alterar o seu nome. E o emancipado? O emancipado pode requerer alteração de prenome no registro civil? Essa é uma questão colocada pela doutrina. E é importante aqui observar que, mais uma vez, temos duas posições doutrinárias bastante coerentes e sustentáveis. A primeira corrente, pela possibilidade do emancipado requerer a alteração do seu prenome. E essa possibilidade ela tem como fundamento, por analogia, o direito de se casar. Então, é um direito existencial, o direito ao nome. A lei usa como regra para o casamento a expressão maioridade sem um rigor técnico, então aplicaria-se por analogia também ao emancipado a possibilidade de alteração de prenome. Já uma segunda corrente, pela impossibilidade, já que a lei diferencia os conceitos de maioridade e emancipação. O menor, quando se emancipa, ele antecipa efeitos da sua capacidade civil e deixa de estar sob poder familiar. Todavia, não se torna um maior, não antecipa a maioridade. E a lei é expressa no sentido de que será dado ao maior, cadê o artigo? Ao maior, a lei é expressa quando fala ao maior de 18 anos. Então, para essa corrente, não haveria possibilidade do emancipado requerer essa alteração de prenome. Deverá, então, aguardar a maioridade civil. O pedido de alteração de prenome, ele não possui limite, como nós vimos, ele é imotivado. Todavia, quando nós dizemos que ele não possui limite, o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que a alteração de prenome pode acarretar uma alteração completa do prenome ou uma alteração parcial do prenome. Por exemplo, pode-se excluir um nome composto, um dos nomes compostos, pode-se criar um nome totalmente novo. E há algum limite? O registrador, ele poderia, por exemplo, aplicar aquela regra de um nome que exponha ao ridículo ou que não seja adequado? Ele poderia criar alguma objeção ao nome que a parte se auto-estabelece, né? Aquele direito de tomar para si o nome que nós vimos no módulo anterior? A doutrina entende que não. Não há nesse procedimento a possibilidade do registrador impugnar o nome escolhido pelo próprio interessado naquela situação do direito de tomar o nome. Todavia, faz uma ressalva, que a impugnação poderá ocorrer se esse nome escolhido ofender princípios constitucionais, a ordem pública e os bons costumes, e aqui na doutrina referenciada aqui há expressamente essa posição que entendo bastante razoável e aplicável. Pela via extrajudicial, a alteração imotivada pode ser feita
apenas uma vez e a sua desconstituição dependerá da sentença judicial. Então, o artigo 515-D do provimento 149 estabelece que a nova alteração extrajudicial do prenome, mesmo na hipótese de a anterior alteração ter ocorrido nas hipóteses de pessoas transgêneros. Então, nesse caso, dependerá o quê? De sentença, né, de autorização judicial para que haja uma nova alteração de prenome. A inexistência de processo judicial que trate da alteração de prenome também é um requisito que deve ser observado. Havendo um processo judicial tramitando sobre esse que tenha objeto este pedido, então não será possível dar continuidade pela via extrajudicial. E a documentação necessária? Bom, para alteração de prenome, aplica-se por analogia o artigo 518 do Código Nacional Extrajudicial, provimento 149, devendo as partes apresentar toda aquela documentação que também é necessária para alteração de prenome em caso de situações de transgênero. Então, remeto os senhores a este artigo para que leiam toda aquela documentação, um rol extenso de documentos que deve ser apresentado. A não apresentação do documento impede o processamento do procedimento pela via do extrajudicial. Apontamentos positivos não impedem, mas a não apresentação da documentação é vedação para seguimento do procedimento pela via extrajudicial. Então, eu trouxe aqui, rapidamente, o rol dos documentos. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, CPF, passaporte, se tiver, título de eleitor, certidões criminais, distribuidor estadual, federal, justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. Então, leiam o rol e são requisitos necessários para que se dê seguimento ao procedimento e averbação da alteração de prenome. E o registro e a averbação, como fica? A averbação da alteração do prenome vai conter necessariamente, e isso aqui são requisitos que o oficial deve observar quando realizar a averbação. Então, dessa averbação conterá necessariamente o prenome anterior, o número dos documentos de identidade, CPF, passaporte, título de eleitor, e constará de todas as certidões solicitadas expressamente. Então, a certidão de nascimento será emitida com o nome mais atual. Lá em cima, no campo de nome, vai sair um nome novo, um nome escolhido. E lá no campo das observações, obrigatoriamente, o prenome anterior e esses dados que a gente se referiu anteriormente. Essa alteração, reiteramos, não tem natureza sigilosa, diferente da hipótese da regulamentação da alteração do nome da pessoa transgênero. Então, inclusive as certidões de breve relato constarão obrigatória expressamente essa averbação aparente. E se o pedido contiver alteração concomitante de prenome e sobrenome, a averbação deverá também trazer todas essas informações. Após a averbada retificação, a alteração será publicada à expensa do requerente em meio eletrônico na plataforma da CRC Nacional. Também no nosso estado tem a previsão de publicação no Diário Oficial, Diário de Justiça Eletrônico. É o 850, parágrafo 2º do nosso código aqui no estado do Rio de Janeiro. E o registrador que realizou a alteração, que averbou, comunicará eletronicamente, por meio da CRC Nacional, aos órgãos emissores dos documentos que essa alteração ocorreu. Então, da alteração de sobrenome. Passamos então agora ao estudo do artigo 57 da Lei 6.015, que também foi atualizado pela Lei 14.382 de 22, e nele nós encontramos as hipóteses em que o interessado poderá requerer diretamente, pessoalmente, perante o oficial de registro civil, a alteração do seu sobrenome. Essa alteração também imotivada e desjudicializada
desde que ela cumpra os requisitos e esteja disciplinada nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 57. Então, quais são essas situações? Em quais situações nós temos a possibilidade de ulterior posterior de sobrenome diretamente perante o RCPN? Inclusão de sobrenomes de família, inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge na constância do casamento, exclusão, aqui só exclusão, do nome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal por qualquer de suas causas e, por fim, a inclusão e exclusão de sobrenome em razão da alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve o seu estado alterado. E o procedimento? Qual é o procedimento para que se realize essa alteração de sobrenome? Só voltando um pouquinho, para a gente não perder. Fora dessas hipóteses, a alteração não poderá ser realizada diretamente perante o oficial do RCPN e independentemente de autorização judicial. Dependerá de autorização judicial fora dessas hipóteses. Então, qual o procedimento? A alteração de sobrenome em momento posterior ao registro de nascimento pode ser requerida diretamente perante o oficial de registro civil de pessoas naturais com a apresentação das certidões atualizadas de registro civil e dos documentos pessoais e será averbada à margem do nascimento, do casamento, conforme o caso, conforme o inciso pedido, independente de autorização judicial, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos pela lei e provimentos. O CNJ exige, atenção, certidão atualizada e a certidão atualizada para o registro civil, conforme o provimento 149 CNJ, é aquela emitida dentro do prazo de 90 dias. O requerimento será firmado pela parte interessada na presença do oficial, indicando a alteração pretendida, não se admitindo o requerimento por procuração pública ou particular. Todavia, essa regra, apesar do nosso código inicialmente trazer essa previsão, o CNJ atualizou a redação desse artigo e passa a admitir a representação em caso de alteração exclusiva de sobrenome. Dessa forma, para a alteração do registro civil exclusivamente relativamente ao sobrenome da pessoa, poderá a parte se valer de procuração pública, lavrada há menos de 90 dias, específica e especial para este fim. Ou seja, a procuração deve indicar o nome que a pessoa deve cumprir todos os requisitos necessários, como se a pessoa estivesse diante do oficial para a realização do ato. Ou seja, deverá indicar o sobrenome que deseja incluir, bem como o nome que deseja, a forma do nome, a ordem do nome que deseja adotar, tá? Para que essa procuração, então, tenha a sua plena eficácia, produza todos os seus efeitos e possa, então, o representante atuar em nome do outorgante no registro civil de pessoas naturais. Então, o mandatário, constituído por escritura pública, lavrada há menos de 90 dias e especificando a alteração a ser realizada, assim como o nome completo a ser adotado. Por quê? Porque essa escolha é personalíssima. Não poderá o procurador escolher pelo outorgante o nome que ele vai passar a usar. A manifestação escrita da vontade do requerente ou de terceiro deverá ser feita presencialmente perante o RCPN. E aqui é importante a gente salientar que quando a lei diz pessoalmente, quando a norma diz, pessoalmente perante o registrador civil, isso não quer dizer a presença física da pessoa, porque já evoluímos um passo nesse sentido. Então, essa presença física perante o oficial de registro civil, em que pese, por exemplo, para o prenome não significar o direito de representação, teria que ser o próprio, não poderia outorgar uma procuração para isso. Para o caso do procurador, para o sobrenome, há a possibilidade de ter o procurador, mas o que a lei estabelece?
é perante qualquer registrador civil mais próximo da sua residência, desde que perante um registrador civil, e também na hipótese de videoconferência, usando por analogia a regra prevista na lei para os casamentos por videoconferência. E aí, neste caso de videoconferência, deve-se observar que todos os requisitos para a realização do ato por videoconferência devem ser atendidos para que seja, então, realizado nessa modalidade presencial perante o registro civil. O requerimento de alteração de sobrenome pode ser realizado por pessoa incapaz? Bem, o artigo 515J, do Código do Provimento 149, ele regulamentou essa situação. Então, se aquele cujo sobrenome, atenção, nós estamos tratando de sobrenome, se pretende alterar por pessoa incapaz, a alteração dependerá de, em caso de incapacidade por menoridade, requerimento escrito, formalizado por ambos os pais, na forma do 515P do mesmo provimento, 149. Admitida a representação de qualquer deles, dos pais, por procuração pública ou instrumento particular com firma reconhecida, cumulativamente com o consenso da pessoa, se esta for maior de 16 anos. E dependerá também, nos demais casos, quando não for uma incapacidade por menoridade, decisão do juiz corregedor. Nos casos de inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento, então nós devemos seguir aqui o artigo 57.2, conforme da Lei 6.015, inicialmente exigia a anuência do outro cônjuge. Todavia, essa norma foi alterada. Então, para a inclusão ou exclusão do nome do cônjuge na constância do casamento, não é mais necessária, tá aqui, independe da anuência do outro cônjuge. Então, essa norma local aqui, que é anterior a essa alteração, nós temos que ler em concorrência aqui, concomitantemente com a alteração do provimento 149. Então, não depende mais da anuência do outro cônjuge. Então, nessa hipótese de alteração de sobrenome, admite-se tanto a inclusão do sobrenome do cônjuge, quanto a exclusão do sobrenome do cônjuge, quanto a inclusão ou exclusão de sobrenomes originários, desde que, e aqui é um requisito, ao menos um sobrenome remaneça no nome da pessoa que o remeta a uma de suas linhas de ascendência. Então, não pode a pessoa tirar todos os seus nomes, né, de ascendência, seus nomes originários, e ficar só com o nome do cônjuge. Deve ter desde que um sobrenome vincule a pessoa às suas linhas de ascendência. E a exclusão do sobrenome autoriza, inclusive, o retorno ao nome de solteiro, não tem problema nenhum nesse caso. A inclusão de sobrenome familiar, é importante observar aqui, o princípio da continuidade registral no RCPM, dentro do RCPM. Por quê? A inclusão de sobrenomes familiares, artigo 57.1, quando o registrado for casado, dependerá da realização. Como se procederá essa alteração? Bem, aqui no caso, deve ser realizado primeiramente a alteração no registro de nascimento da pessoa, em respeito à continuidade registral, em respeito a que o registro de nascimento, como nós estudamos lá no primeiro bloco, lá nos estudos iniciais, é o registro fundamental. É dali que saem todos os outros registros da pessoa. É o registro
pertencente exclusivamente àquela pessoa e que o identifica e o que o individualiza perante o Estado, sociedade, família. Então, o registro a ser alterado é o registro de nascimento. Após essa alteração, e aí seguindo todo esse procedimento do artigo 57.1. Mesma coisa aqui em casos de alteração de prenome. Segue essa mesma linha com relação à aplicação do princípio da continuidade. Só um parênteses, voltando aqui para o artigo 57. Após essa alteração, essa averbação será realizada em todos os outros registros dessa pessoa e também nos registros dos seus filhos, por exemplo. Então, a averbação decorrente de uma alteração de sobrenome tem uma característica com relação à publicidade que ela não depende daquela publicação em meio eletrônico que nós temos na aplicação, nós temos no caso de alteração de prenome. E não há sigilo também, deve ser dada publicidade. A certidão de registro que tenha uma averbação de alteração de sobrenome deve indicar expressamente o nome completo anterior e o nome atual, inclusive nas de breve relato. E quais são as regras comuns nos procedimentos? Aqui já estamos slides finais, estamos acabando. Vamos aguentar aí, falta pouco. Quais são as regras comuns aos procedimentos de alteração de prenome e sobrenome? Bom, nas alterações de prenome e sobrenome, se o nome escolhido for idêntico ao de outra pessoa da família, nós temos aquela obrigação de distingui-lo dos demais mediante o acréscimo do agnome que nós estudamos lá no início do módulo. O requerente da alteração de prenome e sobrenome deverá apresentar-se pessoalmente, e aí nós já estudamos o que seria esse pessoalmente perante o oficial, admitida a representação apenas nas hipóteses de alteração exclusiva do sobrenome, nome não se admite representação, mediante mandatário constituído por escritura pública, com poderes especiais, específicos, indicando a alteração pretendida, o nome completo a ser adotado e com prazo de 90 dias. O registrador incumbido do ato de averbação não necessariamente será o mesmo que será o RCPN que fará o procedimento, mas a este procedimento, aquele que averbar o ato, que pode não ser o que processou o ato, porque nós vimos que esse processamento pessoal pode ser perante qualquer RCPN e a remessa desse processo será feita pela CRC Nacional ao RCPN de origem para a averbação. Então, após essa averbação, aquele que detém um assento a averbar deverá comunicar as serventias anteriores na forma do artigo 236 para as anotações respectivas. Por fim, os procedimentos de alteração de prenome e sobrenome deverão ser realizados perante o RCPN em que se lavrou ou a escolha, como nós acabamos de falar aqui acima. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso, espero que eu tenha me feito clara para vocês. O material era bastante extenso, o conteúdo do registro civil é um conteúdo maravilhoso e realmente com vários temas muito interessantes. Trouxemos aqui uma abordagem rápida, mas uma abordagem dos pontos principais que merecem ser posteriormente por vocês melhor analisados, um estudo mais aprofundado. Me coloco à disposição. Agradeço mais uma vez o convite da escola para participar. Espero tenha atendido às expectativas de vocês. O meu muito obrigado e até uma próxima.